Olá! Hoje a nossa análise mergulha em Gênesis capítulo 39. É aquela história bem conhecida, né? A de José depois que ele é vendido como escravo e vai parar lá no Egito. Sim, uma virada bem dramática na vida dele. Perde tudo, né? E o texto já começa dizendo que ele foi comprado por Potifar. E não era qualquer um, era um oficial do faraó, o capitão da guarda. Alguém com bastante poder. Exato. E logo de cara, o que me chama a atenção é aquela frase: O Senhor estava com José. Mesmo sendo escravo, numa terra estranha, ele prospera. Como que isso funcionava na prática, ali no dia a dia? Então, essa prosperidade era tipo assim muito óbvia, tanto que o próprio Potifar, o senhor dele, nota. Ele percebe que não é só sorte, é algo ligado a José. O texto fala que Potifar viu que o Senhor estava com ele e que tudo que José fazia prosperava. Entendi. Potifar viu o resultado, né? Essa percepção da bênção divina foi o que abriu as portas para José ali dentro. Exatamente. E aí vem a confiança. Potifar confia tanto nele que, olha só, entrega a administração de toda a casa, de todos os bens. Confiança total mesmo. A ponto de só se preocupar com a comida dele. E essa bênção por causa de José se estende para a casa toda do egípcio. É um detalhe interessante. Muito. Mas aí, né, a história dá outra guinada. Entra em cena a esposa de Potifar. O texto até descreve José como bem apessoado, formoso. E ela começa a assediar ele. Direto, deita-te comigo. E a resposta de José é firme, né? Ele argumenta primeiro sobre a confiança que o Potifar deu para ele. Tipo, olha, seu marido confia em mim com tudo, menos com você. Isso, lealdade primeiro. Mas aí ele eleva a questão, né? Ele diz: como, pois, cometeria o tamanha maldade e pecaria contra Deus? O ponto central para ele era a relação com Deus. E ele se mantém firme nisso, mesmo com ela insistindo todo dia. Isso exige uma convicção muito forte, né? Imagina a pressão constante dentro da casa do Senhor, onde ele era vulnerável. Muita convicção. E essa pressão chega no limite num dia específico. José entra para cuidar das coisas dele e, tipo, não tem mais ninguém da casa por perto. Era a chance que ela queria. Aí ela agarra ele pela capa, insistindo de novo. Ele foge, mas a capa fica para trás. Uma decisão de momento, mas com uma consequência enorme. Enorme, porque a capa vira a prova da mentira dela. Ela inverte tudo. Primeiro, grita para os servos da casa, acusa José de tentar abusar dela, mostrando a capa. E depois repete a mesma história para o marido quando ele chega, usando a capa como evidência, né? Que situação. Pois é, a reação do Potifar é de fúria total, claro. A honra dele, da casa, supostamente atacada. O resultado, José vai para a prisão. E não qualquer prisão, a prisão do rei. Parece o fundo do poço mesmo, uma injustiça tremenda. Mas aí, olha que impressionante. No fundo do poço, a gente vê aquele padrão de novo. O texto diz: O Senhor, porém, estava com José. De novo, como que isso acontece agora? Na prisão? De um jeito muito parecido com o que aconteceu antes. Deus mostra benignidade a José e faz ele encontrar favor aos olhos do carcereiro Mor. É como se essa presença divina fosse percebida de novo, abrindo caminho. E essa percepção leva à mesma coisa, confiança. O carcereiro confia nele e entrega todos os outros presos nos cuidados de José. Tudo que era feito lá, era ele quem fazia. Impressionante essa repetição, né? É fascinante, sim. O carcereiro confiava tanto que nem precisava conferir o trabalho dele. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. A integridade, a capacidade e, de novo, essa percepção da bênção divina continuam gerando confiança, mesmo na pior das situações. Então, olhando para esse capítulo 39 como um todo, o que fica mais forte? A gente vê esse ciclo, né? Escravidão, acusação falsa, prisão, muita diversidade. Mas, ao mesmo tempo, um ciclo de resiliência, de integridade firme e essa presença de Deus que não falha e que os outros percebem. Exato. A história parece mostrar como essa fidelidade de José aos princípios e a Deus atrai essa bênção, essa confiança. Não importa o quão hostil seja o lugar. Não que ele não sofra, claro, a injustiça está ali. Mas isso parece ser chave na trajetória dele. Fica aquela reflexão, né?
Como que o caráter de uma pessoa pode de verdade influenciar os acontecimentos? Mesmo quando parece que está tudo perdido, a integridade parece ter um poder prático ali. E levanta uma pergunta para a gente pensar, né? Que força é essa que faz alguém manter os valores sob tanta pressão, a ponto de gerar confiança onde ninguém esperaria? Como que essa percepção de retidão ou até de uma conexão divina pode mudar dinâmica, mesmo num lugar como a prisão? É algo para continuar refletindo.